Começa agora mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Na semana passada estivemos a falar de linhaça e hoje vamos continuar a desvendar as vantagens e a maneira de utilizar este alimento na alimentação. Olá Mariana, boa tarde. Olá Judite, boa tarde. Ora, uma das coisas que nós ficámos a saber na semana passada são vantagens da linhaça para o nosso corpo, na alimentação, onde é que a podemos usar, mas a pergunta de 1 milhão é: ajuda a emagrecer ou não? Bom, a linhaça não ajuda de forma milagrosa ou diretamente a emagrecer. Como nenhum alimento, na verdade. Nenhum alimento nos engorda ou nos emagrece magicamente. Mas a linhaça faz parte dos alimentos que podem ser uns aliados neste processo de emagrecimento. E porquê? Porque é extremamente rica em fibra. E com isso nós vamos conseguir várias vantagens no processo de emagrecimento ou no processo de controle da quantidade do que comemos, porque na realidade é disso que se trata, não é? Controlar a quantidade que estamos a comer e selecionar bem os alimentos. Então, nós controlamos melhor com a linhaça a absorção do que estamos a comer, ou seja, permite-nos achatar aqueles picos de açúcar que nós não queremos que aconteçam no nosso sangue, que normalmente acontecem quando comemos mais quantidade de hidratos de carbono ou quando comemos açúcar. E, portanto, juntar a linhaça nessas refeições tem esse poder. Depois, outro segundo poder será, com esta fibra, nós conseguimos reduzir a absorção de algum nível de gordura a nível intestinal. Também é vantajoso quando estamos a comer assim, uma coisa com mais manteiga, com mais gordura, mais queijo. Depois, a fibra também consegue atuar a nível do intestino e, por isso, um intestino mais saudável, nós sabemos que vai ser uma microbiota mais saudável e isso é um aliado no emagrecimento. Nós emagrecemos com mais facilidade se tivermos uma microbiota diversificada, ou seja, um intestino mesmo bom, saudável. Por isso, nesse ponto, a médio prazo também vai ajudar o emagrecimento, não ali naqueles dias. E, por último, a linhaça também é fonte de ômega 3 e nós sabemos que o ômega 3 é uma gordura com poder anti-inflamatório no nosso corpo e que a inflamação é inimiga na perda de peso. Portanto, tudo o que pudermos fazer para baixar a inflamação ajuda-nos a perder peso. E qual é a melhor altura do dia para consumir a linhaça? Olha, eu diria que não há altura em especial, mas há que ser consistente. Há aqui 3 ideias importantes quando penso nessa pergunta, que já me tinhas feito até no programa anterior, e que na altura depois fiquei a pensar. Primeiro, nós temos que ver qual é o nosso objetivo, ou seja, se é, por exemplo, ter o efeito fitoestrogénico que nós conseguimos com as ditas lignanas, aquele composto que falámos que existe na casca e que consegue ligar-se aos nossos receptores de estrogênio, ter uma ação hormonal, se é esse o nosso objetivo, então sermos consistentes, encontrarmos ali maneira de consumir todos os dias de forma consistente para, passado algumas semanas, normalmente diz que o efeito hormonal consegue-se passar de 3 meses se tivermos sido consistentes. Depois, se quisermos usar a linhaça como fonte de controle da nossa fome, por causa da fibra, então devemos usar nas refeições em que normalmente são prévias a termos fome. Ou seja, se nós temos muito fome ao longo do dia, aliás, no final do dia, se calhar devemos usar no nosso primeiro lanche. Se temos muita fome no jantar, se calhar devemos usar ou pré-jantar ou mesmo no jantar. E depois, na verdade, é fazer deste consumo uma rotina, ou seja, pensar um bocadinho quais é que são as refeições que nós ou fazemos em casa, que temos a linhaça disponível, porque se estivermos no restaurante não há, ou se há refeições em que nós trazemos a comida de casa e, portanto, é sempre importante pensar na logística. Uma coisa importante é todas as pessoas podem consumir linhaça, não há contraindicações? Há contraindicações. Quem tem doenças do intestino normalmente tem que ter algum cuidado, portanto, doenças inflamatórias do intestino tem que ter algum cuidado por consumir fibra em grande quantidade, isso deve ser sempre monitorizado. Agora, para pessoas que não têm doenças do intestino, há que dizer que alguns tipos de medicação interferem, ou melhor, a linhaça interfere na absorção de alguns tipos de medicamentos. Estamos a falar de quê? De medicamentos, por exemplo, para a tensão arterial ou para diabetes. Em que medida é que isto acontece? A linhaça pode baixar um bocadinho a tensão arterial, assim como o suplemento de ômega 3, que eu acho que as pessoas às vezes não sabem. O suplemento de ômega 3 baixa um bocadinho a tensão arterial. E mesmo se passa em relação, como eu dizia há pouco, o controle da glicémia, não é? A glicémia pode baixar um bocadinho. Portanto, se eu estou a fazer uma medicação num pequeno almoço para hipertensão ou para diabetes e depois estou a colocar 2 colheres de sopa de linhaça, eu ainda por cima fazer isso não de forma consistente, ou seja, ir variando ao longo do tempo, eu posso ter dias em que de repente a minha tensão baixa demais ou a minha glicémia baixa demais. Não é que isto seja... Portanto, não é um medicamento que deixa de fazer efeito. Nós estamos a exponenciar o efeito. Nos efeitos dos anticoagulantes,
aqui também é importante, quem toma anticoagulantes, nós sabemos que a linhaça também pode ter um bocadinho de efeito de retardar a coagulação e, portanto, é quase como se juntasse esses dois efeitos, por isso, nessas pessoas realmente não é aconselhado. E depois há ainda aqui portanto, naqueles que eu disse há pouco, da medicação da tensão e do diabetes, não é para não comer a linhaça, é simplesmente pensarem que se calhar se tomam medicação no pequeno almoço, se calhar deviam usar a meio da manhã, ou no almoço, ou no lanche. Era um bocadinho essa estratégia. Desfasar, não é? Exatamente, não coincidir. E depois ainda há outra questão, que isto, cá está, eu acho que é uma pergunta, um tema muito interessante, que é quando se toma antibióticos. Quando se toma antibióticos, nós devemos tentar minimizar ao máximo o consumo de alimentos como a linhaça, por exemplo, que simplesmente vão interferir na absorção a nível intestinal, portanto não é isso que queremos na altura, para além de que nós não vamos conseguir, com o antibiótico nós matamos as bactérias do nosso intestino. Portanto, se a linhaça para ser ativada precisa de ir às bactérias para ser ativada aquela lignana, senão não funciona, então para que é que eu estou a tomar linhaça quando tomo antibiótico? Eu devo deixar terminar o meu tratamento antibiótico, no final tomar um probiótico e, sim senhora, acompanhar com a linhaça e com outros alimentos. Chicória, por exemplo, também é uma ótima fonte de fibra e funciona como um pré-biótico. Portanto, será nestes casos que nós temos que ter aqui algum cuidado, exceto doenças intestinais inflamatórias e quem toma medicação anticoagulantes. De resto, esses não devem tomar, mas de resto deve ser como dizias há pouco, desfasado no tempo. Grávidas, algum problema? Nas grávidas também temos que ter aqui algum cuidado. Faltava este ponto. Porque, como eu dizia, a atividade estrogénica, não é? Nós não queremos não queremos alimentos que exponencia nenhuma alteração hormonal numa grávida. Numa grávida, claro. Pelo contrário, não é? Pensa-se que possa ser inseguro. Ainda não se tem a certeza, mas não se arrisca. Exato, nessas alturas nunca se arrisca. Ora bem, e em relação, falaste nisso no programa anterior, ideias, receitas para introduzir a linhaça, além de pôr no iogurte e na sopa, que é o mais clássico, não é? Exato. Eu acho que deve ser usado para cozinhar. Portanto, dar ideias aqui, vou dar aqui algumas receitas rápidas e outras só ideias. Por exemplo, biscoitos de linhaça e aveia. Toca apontar uma chávena de flocos de aveia, 2 colheres de sopa de linhaça moída que está no frigorífico, uma banana esmagada, canela e pôr simplesmente 15-20 minutos no forno a 180. Depois também dá para fazer, por exemplo, um queque de cenoura e linhaça e aí juntamos a cenoura a esta receita, portanto vegetais. Fazemos com uma chávena de chá de cenoura ralada, 2 ovos, 1/4 de chávena de azeite, meia chávena de farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa de linhaça moída, 1 colher de chá de fermento, 1 colher de sopa de mel, 25-30 minutos no forno nas formas, claro. E queria deixar aqui também as crackers de linhaça, que eu acho que isto é super útil. Isto é uma chávena de chá de linhaça moída, 1/4 de chávena de água, um bocadinho de sal, pouco, utilizar especiarias de preferência, como alecrim ou orégãos, misturar tudo, espalhar num tabuleiro do forno com o papel vegetal por baixo, bem fino. Com uma faca fazemos uns quadrados pequenos, não é? Para elas já estarem em formato de crackers. Vai ao forno e nós conseguimos, até ficar estaladiço, e depois conseguimos guardar num pote hermético. Isto sabe bem? Isto fica ótimo. É sério? Sim. Porque a ideia que a gente tem é que a linhaça não tem propriamente grande sabor, não é? Por isso é que pomos as especiarias e um bocadinho de sal. Okay. Aí é que vai fazer a diferença e pode ir variando. E depois também há uma ideia gira, por exemplo, fazer uns bolinhos de brócolos com queijo, mozzarella e com linhaça e farinha de amêndoa, claro, é preciso pôr aqui, pimenta, sal e azeite. Isso faz o quê? Uma espécie de... Umas bolas, exatamente. Okay. E vão ao forno e isto fica um acompanhamento bom para introduzirmos, por exemplo, os brócolos como um snack. Ou seja, nós conseguimos pôr na sopa, no iogurte do lanche, mas depois também temos que ter aqui os queques, os biscoitos. Deixa-me só ir aqui à primeira receita, porque tu tinhas uma chávena de flocos de aveia, sim, 2 colheres de sopa de linhaça, uma banana esmagada, canela e vai 15-20 minutos ao forno a 180. Isso. Ela fica com consistência para ser biscoito, não precisa de mais nada mole aqui, ou a própria linhaça já não é muito densa? Falta aqui dizer que temos que hidratar a linhaça na água para que isto consiga ficar essa consistência. Hidratá-la é com a mesma quantidade de água? O dobro da quantidade de água. O dobro da quantidade de água. E aí consegues fazer dito gel e depois consegues enfiar lá os flocos de aveia, ou se quisermos que fique mesmo com o formato de biscoito, porque aí vai ficar com os flocos
blocos estaladiços, Sim. é utilizar a farinha de aveia. Ok. Pronto, e aí ok. funciona mesmo as ditas bolinhas de biscoito. Para quem não nos ouve na aplicação do Spotify e só funciona nessa plataforma, tens uma pergunta? Vou deixar lá uma pergunta. Ai, sim, vais senhora. deixar uma pergunta. Então, os nossos ouvintes vão lá e, se tiverem ouvido com atenção este podcast, vão saber responder, de certeza. Mariana, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana, obrigada.